Você pode se colocar em pé. Vamos louvar ao Senhor. Seja muito bem-vindo à casa do nosso Deus. Aqui é o melhor lugar para se estar. Eis as minhas mãos, teus olhos e os meus pés, prontos para ser usados por ti. E o meu coração, minha vida então, prontos para te servir, Senhor. Eis as minhas mãos. Eis as minhas mãos, teus olhos e os meus pés, prontos para ser usados por ti. E o meu coração, minha vida então, prontos para te servir, Senhor. Eis o meu dom, meu tempo, meu talento, prontos para abençoar, prontos para abençoar, prontos para abençoar. Meu Pai, me toma em tuas mãos para ajudar meus irmãos. Me toma em teu poder, eis-me pronto, estou disposto, me entrego a te obedecer, meu Pai, meu Pai, me toma em tuas mãos para ajudar meus irmãos. Me toma em teu poder, eis-me pronto, estou disposto, me entrego a te obedecer, meu Pai, me toma em tuas mãos para ajudar meus irmãos. Me toma em teu poder, eis-me pronto, estou disposto, me entrego a te obedecer. Amém. O melhor lugar de se estar é no centro da vontade do Senhor. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma celebração da Primeira Igreja Batista em Maricá. Quando Moisés estava diante de uma situação muito difícil, ele clamou ao Senhor. E Deus, inexplicavelmente, disse para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Há algum tempo atrás, Deus havia dito isso para o povo de Israel, por meio de Moisés. E a ordem não tinha mudado. E agora, diante de uma situação difícil, Moisés volta a clamar ao Senhor. Mas ele ainda não conseguia enxergar o tamanho do milagre que Deus faria. E às vezes é assim também na nossa vida. Deus já te encorajou para alcançar os sonhos dele. Deus já te deu convicções e certezas de que a direção que você está seguindo está correta. E às vezes vem um empecilho, vem uma dificuldade e vem a dúvida: será que é para ir mesmo? Mas eu quero dizer uma palavra pela fé agora ao seu coração: marche. Deus está indo contigo. Não esmoreça, não desanime, fique firme, mantenha-se na retidão, seja sério, seja honesto, mantenha-se na direção do Senhor, porque Ele fará aquilo que prometeu. Amém? Ele fará. Deixe o seu lugar agora e vamos orar ao nosso Deus. Vamos colocar
o nosso coração no altar do Senhor. Vamos deixar aqui no altar tudo aquilo que é um desafio para nós, um anseio nosso, um desejo do nosso coração, algo que Deus prometeu e você, por conta das dificuldades, das lutas, você não está conseguindo enxergar muito bem as promessas se cumprindo, mas elas se cumprirão, porque fiel é quem fez a promessa. Se Deus fez a promessa ao seu coração, se você ouviu uma palavra e esta palavra aqueceu o seu coração, e hoje você está um pouco desanimado, cabisbaixo, você não sabe se vai, eu quero te dizer hoje em nome de Jesus, vai, com certeza vai. Fique firme, tá bom? Feche seus olhos agora, falemos com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos porque o teu propósito não muda, a tua direção não muda. Se for necessário, o Senhor abre o mar. Se for necessário, o Senhor faz com que passemos por sobre as ondas do mar. Quando o Senhor quer, as muralhas caem. Porque o Senhor não conhece barreiras, o Senhor não reconhece dificuldades. Para ti todas as coisas são possíveis. Fortaleça e aqueça o nosso coração, Pai. Fortaleça e aqueça esse coração que já vem orando há 1, 2, 3, 4, 5 anos por algo que até agora não se consumou, mas vai se consumar, mas vai acontecer. Deus está preparando um caminho para você, para que você, ao chegar do outro lado, esteja totalmente pronto e preparado para receber a promessa. Ah, Senhor, obrigado por cada irmão aqui, obrigado por cada pessoa que acompanha a Primeira Igreja Batista em Maricá nas redes sociais, obrigado por esta tecnologia que nos faz multiplicar o alcance da pregação do Teu Evangelho. Que em nome de Jesus as pessoas também sejam alcançadas, as pessoas que estão enfrentando dificuldades, lutas na saúde, com os filhos, com a esposa, com o esposo, lutas diversas por dentro e por fora. Que o Senhor abençoe, abre portas de emprego, portas de trabalho àqueles que estão diariamente buscando o serviço sem desanimar. Abre, Senhor, oportunidades, Pai, para que as pessoas façam concursos públicos. Abençoe, Pai, os profissionais da área da saúde, da área da educação, o poder judiciário. Abençoe o povo brasileiro, abençoe a nossa nação, para que votemos com a consciência tranquila, em paz, de que estamos recebendo direção do Senhor para tal. Guarda, Senhor, os nossos corações, nossas inclinações, nossas motivações. Abençoa, Pai, cada irmão e irmã, cada pessoa que está aqui à frente, Pai. Abençoe segundo o propósito do Senhor para a vida dele e para a vida dela. Abençoa-os, Senhor. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Fale para o seu irmão, continue marchando. Marche, não pare. Aleluia. Como é bom ter você por aqui. Fique ligado nas atividades da PIBAM. O Agenda está no ar. No sábado, dia 6 de outubro, às 10 horas, os embaixadores do Rei convidam você e toda a sua família para receber importantes informações sobre como realizar primeiros socorros e combate a incêndio. A PIBAM receberá os Bombeiros de Cristo. Esta é mais uma iniciativa da nossa embaixada. Participe! E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14.
No domingo 7 de outubro, nós faremos o lançamento das células, o nosso método mais eficaz para alcançarmos pessoas, cuidar muito bem delas e conectá-las ao corpo de Cristo. Não perca, domingo, dia 7 de outubro, às 10 da manhã. E também no dia 7 de outubro, às 19 horas, o Dia do Amigo. Um dia importante para que você faça diferença na vida daquele que você ama. Não perca a sua oportunidade de ganhar uma pessoa para Jesus. Traga o seu amigo, dia 7 de outubro, às 19 horas. Dia do Amigo. Dia das Crianças é aqui, na PIBAM. Convidamos você a doar brinquedos para meninas e meninas, pois teremos aqui muitas crianças de nossa cidade. Dia 12 de outubro, das 8 às 16 horas. Participe! Nos dias 22 a 26 de outubro, receberemos os pastores Milton Duarte, Daniel Ataíde, Israel Belo, Henrique Arruda e Mário Barreto, na Semana Teológica PIBAM. A graça, a fé, a Escritura, o Cristo, a glória somente a Deus e os desafios para o século XXI. Sempre às 19 horas. Não fique de fora! Desejamos um feliz aniversário a todos que completam mais um ano de vida e de casamento nesta semana. Felicidades! Continue bem informado sobre a PIBAM através das redes sociais. Lembramos que você pode assistir ao vivo ou rever nossas celebrações em nossa página do Facebook. Em breve, também todas as informações da Primeira Igreja Batista em Maricá em nosso site. Como é bom ter você conosco! Até o próximo! Descansando no poder de Deus, descansando no poder de Deus. Nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, porque eu sei que o nosso Senhor é maior que todas as coisas. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Vamos louvar ao Senhor com esse hino, engrandecendo o nome do nosso Deus e descansando completamente nos braços dele. Descansando
pode descansar nos braços do Senhor? Lembre agora. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Só os homens. lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de As mulheres. não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de todos, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. É só Ele que nos guia, é só Ele que nos sustenta, é só Ele quem tem que colocar você na palma da mão e conduzir, porque foi por amor. É bem mais que tudo, é bem mais que tudo nesse mundo. Foi o grande amor de Deus por você. Por mais que você fique achando que não é ninguém, ou que aquele momento está muito difícil, mas Deus está contigo. Seja onde for, seja o mais profundo ou o mais alto, a mais alta dificuldade que você encontrar, o Senhor é contigo, porque Ele disse que estaria conosco em todos os momentos. Então cante, exalte esse Deus que deu o seu único filho para nos salvar. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, a Deus, Deus, tu és o início, meio e fim. Aleluia! Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer. Declare! E as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Fale bem alto! Por amor
poder sentar. Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar na casa do nosso Pai. Nós vamos estar falando sobre missões. Ainda estamos em setembro e precisamos falar de missões nacionais. Mas eu queria dar apenas um aviso muito importante. Sábado nós teremos o culto dos aniversariantes do trimestre, dos diáconos. E estaria agendado lá para a casa do irmão José Sérgio, lá no condomínio, lá junto com o Antônio Gama, no Batã, né? Pois ainda não consegui aprender o nome dos bairros direitinho aqui. Mas ele hoje nos pediu que fizéssemos uma mudança aqui para Arte e Sabor, aqui bem pertinho da igreja. Então, muita gente que não poderia ir por causa da distância, já não vamos ter mais esse problema, porque estaremos aqui bem pertinho da igreja. Então, sábado às 19h30 estaremos aqui na Arte e Sabor do irmão restaurante, né? Que tem o nome de Arte e Sabor, aqui bem próximo da igreja. Então, sábado às 19h30 aqui no restaurante do irmão José Sérgio e a irmã Elaine, né? Então estaremos ali. Toda a igreja agora precisa dar a sua presença. Vamos valorizar nossos diáconos que estarão aniversariário e vão estar prestando este culto de gratidão a Deus. O pastor Silas Cândido vai ser o pregador da noite. Não perca a oportunidade de poder ouvir o pastor Silas, né? Então vamos estar ali presentes. Meus irmãos, dito essas coisas, também domingo nós teremos a nossa oferta. Que ninguém entregue a sua oferta sem que esteja dentro deste envelope. Lá atrás tem bastante envelope, dá para toda a igreja. Então ninguém contribua, ninguém entregue a sua oferta de missões nacionais que não esteja neste envelope, para que nós possamos administrar lá na tesouraria quem é missões, quem é oferta, né? Sem ser de missões, quem é dízimo. Então vamos entregar separadamente no envelope que diz minha oferta de missões, ok? Então, dito estas coisas, nós vamos falar o nosso tema, movidos. Ficou bom, vamos lá? Movidos pela graça. Que de fato nós, eu, pastor Jorge, Alexandre e o irmão Leonardo, tenhamos conseguido, né? Movidos pela graça, mover pela graça a igreja, e nós então estarmos vendo o resultado do nosso trabalho, porque nos dão esta responsabilidade lá no retiro, quando nós estamos lá, nos dão esta incumbência. Olha, a igreja vai depender de vocês, promotores de missões. Então, acho que nós fizemos nossa parte, né, irmão? Nós estamos tranquilos, né? Como o hino que cantamos, né? Eu estou descansado, né? E eu tenho certeza que a igreja está descansada também, porque ela vai fazer bonito e vai chegar junto com missões nacionais, porque nós aprendemos a amar missões, seja em Samaria, na Judéia ou até os confins da terra. Então, não só aqui em Maricá, como temos feito, mas que toda a nossa pátria nós possamos estar envolvidos pela graça. Então, vamos lá? Movidos pela graça. A nossa divisa, que se encontra em 2 Coríntios 4,15, diz: para que a graça multiplicada por meio de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. 2 Coríntios 4,15. Não esqueça este endereço, porque ela fala com muita profundidade aos nossos corações. Vamos cantar nosso hino, e em cantando o hino nós vamos trazendo nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. Então não perca, vou reforçar aí, não fique fora de missões. Se você não pode trazer domingo, fale conosco que nós vamos aguardar a sua oferta. O desejo dos promotores de missões da nossa igreja, do pastor da igreja, é que nenhum membro
fique de fora de poder dizer: eu também faço parte de missões nacionais. Vamos cantar bem animados. Com graça me libertou, um alto preço pagou, Cristo por mim na cruz. Foi por amor, maior prova de amor, mesmo sem merecer, fui perdoado. Meu coração transborda de gratidão. Quero, enquanto viver, por Deus ser usado. Me alcançou, com graça me libertou, um alto preço pagou, Cristo por mim na cruz. Foi por amor, maior prova de amor, mesmo sem merecer, fui perdoado. Meu coração transborda de gratidão. Quero, enquanto viver, por Deus ser usado. Amar é repartir, compartilhar a esperança, movidos pela graça. Amar é repartir, compartilhar a esperança, movidos pela graça. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei, sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Amar é repartir, compartilhar a esperança, movidos pela graça. Amar é repartir, compartilhar a esperança, movidos pela graça. Ainda um pequeno aviso: não esqueçam de vir domingo com a camisa Movidos pela Graça. Então não esqueçam, quem tem a camisa Movidos pela Graça, venham com ela para que a gente feche bonito aqui nas fotos que serão tiradas. Vamos valorizar aquele momento em que nós vamos expressar que de fato queremos compartilhar, porque amamos missões. Vamos ficar em pé para a gente poder orar, agradecer a Deus todo este momento que já passamos, e agora vamos ter o privilégio de ouvir um servo de Deus falando do grande amor dele por nós.
Então vamos estar sintonizados nestes momentos tão importantes. Vamos também estar agradecendo nossos dízimos e as nossas ofertas. Nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela porção que o Senhor mandou nesta noite. Ela vai ser usada, Senhor, no teu reino, na tua obra, com muita responsabilidade, com muita dedicação, para que teu reino continue acontecendo aqui em nossa igreja. Nós te agradecemos pelos irmãos que vieram, que depositaram no teu altar esta porção, que o Senhor possa quadruplicá-lo, Senhor, nas suas vidas, naquilo que tem ficado com eles, que nada venha faltar a eles, porque eles têm sido servos fiéis e obedientes ao Senhor. Ó Deus, continua conosco assim, para que possamos fazer tudo em prol do teu reino e fazermos, Senhor, com excelência, com amor, com gratidão pela graça que o Senhor tem movido sobre nós. Continua com o teu povo, continua com a tua igreja, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão que pôde comparecer aqui nesta noite, cada lar que está se fazendo presente aqui nesta hora, Pai, que o Senhor possa recompensá-los sobremaneira. E aqueles, Pai, que aqui não puderam ouvir, o Senhor sabe os motivos, que onde eles estiverem, o Senhor possa estar guardando-os e protegendo-os, para que domingo, com muita alegria, eles possam estar aqui junto de nós. Continua conosco, sei com o culto que te prestaremos sábado, Pai. Ó Deus, muito obrigado pelos teus servos que comemoraram mais um ano de existência. Sábado nós estaremos juntos ali, a tua igreja, junto dos nossos diáconos, ali te adorando com sinceridade de nossos corações, dizendo ao Senhor, muito obrigado por mais esta bênção. Ó Deus, nós falamos contigo, Pai, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Podeis sentar. Viver no Espírito não é uma alternativa, é um mandamento. Andar no Espírito não é uma opção, é uma consequência. Deus tem vida para a sua vida. Participe da série de mensagens Vida no Espírito, 12 discípulos e 12 mensagens que vão mudar sua vida, em todas as celebrações da PIBAN, porque Deus nos deu da sua plenitude. Boa noite, igreja. Eu convido a igreja a continuar adorando ao Senhor com a leitura do texto bíblico que está em João, capítulo 15, de 1 a 8. Vamos continuar adorando ao Senhor agora com a leitura da sua palavra. Faremos esta leitura de forma responsiva. Aguardando a projeção. Irmã Michele? Muito bem. Leitura responsiva. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor.
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Há momentos na vida que são momentos de grande comoção, aqueles momentos em que as emoções, os sentimentos, os pensamentos, muitas vezes estão perturbados por circunstâncias que muitas vezes fogem àquilo que nós havíamos previsto, àquilo que nós esperávamos, às vezes fogem àquilo que eram as nossas expectativas. E nestes momentos, estes momentos são muito propícios para que a vida das pessoas seja influenciada poderosamente, para o bem ou para o mal. São momentos que as pessoas, nós seres humanos, estamos sensíveis por causa das perturbações momentâneas que às vezes deixam nossos sentimentos, emoções, pensamentos um tanto transtornados, perturbados. O momento em que Jesus proferiu estas palavras era um momento desta natureza. Havia uma grande comoção e o clima era de despedida, porque a cruz estava próxima. E Jesus já vinha preparando seus discípulos, embora a maioria tenha demorado muito a entender, muitos só entenderam depois da ressurreição. E não era uma despedida qualquer. E o clima era triste porque não era uma despedida com bolo, refrigerante, salgados, sucos diversos. Era uma despedida em que o mais ilustre ser humano que passou por este mundo iria ser crucificado, e os discípulos já estavam sentindo a dor daquela despedida. Não era uma despedida qualquer, era uma despedida do santo, poderoso Filho de Deus. E a partir do capítulo 13, as palavras de Jesus vão trabalhando aspectos importantes do relacionamento dos discípulos com o Mestre. Jesus lava os pés aos discípulos, João 13, de 1 a 17, num exemplo de humildade e serviço, o Rei do Universo, Criador de todas as coisas, lavando os pés dos discípulos. Jesus indica o traidor, e os corações que já estavam comovidos, porque o clima já era de despedida, agora ouvem Jesus dizer que um deles iria traí-lo. E o choque deve ter aumentado, certamente. João 13, de 21 a 30. Jesus dá um novo mandamento, João 13, 31 a 35. Resumiu toda a lei no sentido horizontal, homem, homem, homem seu próximo, num só mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O momento era muito propício para esse tipo de reflexão. Jesus avisa Pedro, João 13, de 36 a 38. Pedro, muito aguerrido, muito explosivo, declarou o Senhor: ainda que todos te deixem, eu, todavia, nunca te deixarei. E se for preciso, Senhor, eu morrerei contigo.
por ti eu darei a minha vida. E Jesus avisa Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Jesus conforta os discípulos. Ele sabia que o momento era muito delicado, de muita comoção para eles. João 14, de 1 a 15. E Jesus promete outro Consolador. Ele iria para o Pai, mas iria enviar o Espírito. Ele disse: eu não vos deixarei sós. Não vos deixarei sós. Eu enviarei o Consolador. João 14, de 16 a 26. E no texto que nós lemos, Jesus usa a figura da videira e dos ramos para falar de um aspecto decisivo, um dos aspectos mais importantes da vida do crente com seu Salvador, que é ser discípulo de Cristo e ser discipulador. Aprender de Jesus, vestir a camisa e trabalhar para gerar outros discípulos. E depois de conseguir gerar, cuidar. E ele então usa essa figura da videira e dos ramos, e a videira, ela tinha uma posição dentro da cultura dos israelitas. A videira é a mais conhecida, a mais comum e a mais apreciada de todas as plantas da Bíblia. As Escrituras falam dela desde a época de Noé até os dias que antecedem o retorno do Cordeiro. Israel era a videira plantada pelo Senhor, e o Senhor Jesus é a videira verdadeira. As vinhas tinham uma grande importância na vida dos israelitas. Havia até uma lei que tornava o plantador de uvas isento do serviço militar, em determinadas circunstâncias de colheita. Deuteronômio 26. A colheita da uva era uma ocasião de grande alegria para o povo. A uva era usada largamente também na cultura alimentar dos israelitas. Jesus estava falando de algo que era muito familiar para os seus discípulos. E ele fala sobre o Espírito Santo e o testemunho deste em associação com o crente, gerando discípulos e discipulado. Sem essa associação, sem essa ligação, não há conquista real de discípulos de Cristo. E, consequentemente, não haverá discipulado em Cristo. João 15, 26, 27. Mas, entrando mais diretamente na proposta deste tempo, Espírito Santo, poder para gerar novos discípulos. E nós vamos ver algumas questões que falam profundamente aos nossos corações quando o assunto é gerar novos discípulos, é ganhar pessoas para Cristo e tornar essas pessoas que queiram aprender de Jesus. Porque o convite de Jesus é muito interessante, né? Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse aprender de mim é um ponto que se fala muito pouco, mas o vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, num mundo opressor como o nosso, com essa vida que oprime as pessoas, é um convite que cai como um bálsamo num coração pressionado pelas dificuldades da vida. Mas quando Jesus fala em aprender de mim, tem muito a ver com a nossa questão do discipulado. Porque aprender de Jesus é aquele desafio de, em determinados momentos muito difíceis, eu abrir mão daquilo que é mais cômodo, mais fácil e mais prático, e que vai me custar menos na hora, para fazer aquilo que Jesus quer que eu faça naquela hora. E isso é aprender de Jesus, isso é aprender a ser discípulo. E nós vamos ver então
a ligação insubstituível entre o ramo e a videira. Existem na cultura religiosa, evangélica, existem coisas que são importantes, que nós devemos nos dedicar a elas, mas que não podem substituir a minha vida pessoal, o meu relacionamento direto com Deus. Nós conhecemos pessoas que são apaixonadas por uma determinada organização da igreja e são capazes de dar a vida por ela. E se eu faço parte de uma organização da igreja, eu devo levar esse meu compromisso realmente muito a sério. Mas eu não posso deixar que o meu apego a uma organização ofusque ou venha substituir a necessidade que eu tenho de estar ligado a Cristo, que é a nossa fonte de vida. Então, a ligação entre o ramo e a videira, ela é insubstituível. Você pode amar uma organização da igreja, mas ela não pode substituir Jesus. Você pode ser fascinado pelo talento refinado da arte de um grupo musical da igreja, mas essa sua ligação profunda com este grupo, ela não pode substituir a ligação que você precisa ter com Jesus, com Cristo. A ligação do ramo com a videira, ela é insubstituível. Nós conhecemos um senhor afastado da igreja desde a juventude, que entregava o seu dízimo religiosamente, durante décadas. E ele saía de casa na sexta-feira e ficava até a segunda pela manhã na rua, gastando dinheiro com os amigos, mas todo final de mês entregava o seu dízimo religiosamente. Esse dízimo entregue durante décadas, ele substituiu o compromisso, ele podia substituir o compromisso que ele tinha com Jesus? Não podia. Nós não podemos nos enganar. A nossa ligação com Jesus é insubstituível. Ramos, que somos nós, não podemos abrir mão da nossa ligação com a videira. A vida do ramo está na videira, não no ramo. Nós não temos vida em nós mesmos. Ligação com o rol de membros de uma igreja, fidelidade a uma organização da mesma, assiduidade nas programações não garantem a ninguém poder para gerar discípulos de Cristo. O compromisso é importante e nós devemos ser zelosos com os nossos compromissos, não só na igreja, mas em quaisquer outros lugares. Mas estas coisas, ainda que importantes, ainda que nós devamos levá-las a sério, elas não podem transferir para nós poder para gerar discípulos de Cristo. Você é fiel à sua organização? Parabéns. Você é fiel ao seu setor de trabalho específico na igreja? Parabéns. Mas nunca pense que isto vai substituir a sua ligação, a sua comunhão diária com seu Salvador. Então, o poder para gerar discípulos de Cristo, ele só se tornará uma realidade se os ramos, que somos nós, estivermos ligados firmemente à videira. O verdadeiro discípulo é um ramo ligado à videira verdadeira, Cristo. João 14,6. Em João 14,6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é vida. E o verdadeiro discípulo é um ramo ligado à videira e ele recebe de Cristo essa vida, que ele vai passar adiante.
Sem essa ligação à videira verdadeira, o discípulo ou o suposto discípulo não terá condições de gerar novos discípulos, porque o verdadeiro discípulo, ele é um ramo ligado à videira verdadeira, que é Cristo. No capítulo 15, versículos 1 e 5, pode colocar, Michele? Nós vemos Jesus fortalecendo este ensino, nos versículos 1 e 5 do capítulo 15. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, não há alternativa a esta realidade. Ou eu permaneço firme em Cristo, ou eu não conseguirei gerar discípulos de Cristo. É preciso estar ligado. E no capítulo 5, versículo 26, João, capítulo 5, versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E nós só teremos vida ligados a Jesus. E é esta vida que nós recebemos dele que nós vamos conseguir passar a outros. Por isso que a palavra diz que o ramo fora da videira, ele seca. E nós não podemos criar uma cultura religiosa baseada só nas coisas que nós pensamos e queremos. Porque, na maioria das vezes, aquilo que nós pensamos e queremos não se encaixa perfeitamente naquilo que é propósito de Deus para nós. E no capítulo 14, de 7 a 10, a palavra nos diz: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O agricultor é o próprio Deus. Jesus é a videira e o discípulo o ramo. E há uma conexão vital entre o agricultor, a videira e o ramo. E nós não podemos abrir mão desta ligação. Deus é o agricultor, concedeu a Jesus, que é a videira, a vida, o poder da vida, e Jesus transfere esse poder para aqueles que o recebem e se tornam seus discípulos. Isso quer dizer que nós estamos recebendo um poder que começou a ser derramado pelo Pai. Ele concedeu esta autoridade, este poder ao Filho, e nós, ligados ao Filho, receberemos também esta mesma autoridade, este poder, para gerar discípulos. E não conseguiremos fazer isto sem esta ligação, sem esta conexão vital que existe entre o agricultor, a videira e o ramo. Deus, que é vida, se manifesta em Cristo. Este se manifesta ao mundo através dos discípulos, os ramos, que somos nós. O Jesus que o mundo vê é aquele que eu e você mostramos.
e pesa sobre nós um compromisso seríssimo de mostrar ao mundo um Jesus que atraia os pecadores a Cristo. Diz a história que Gandhi, certa vez, começou a se simpatizar com a mensagem do Evangelho. E ele se aproximou de alguns grupos ditos cristãos e começou a observar o comportamento das pessoas dentro daqueles grupos. E depois ele declarou o seguinte: eu gostei muito da mensagem do Cristo, mas não gostei nada da vida dos cristãos do Cristo. A mensagem, o discurso, o atraiu. Quando ele se aproximou dos grupos chamados cristãos, para observar como eles viviam, ele teve uma profunda decepção. E ele ficou encantado com o Cristo dos cristãos, que ele ouviu pela mensagem. Mas quando ele foi conferir a vida de alguns, ele teve uma grande decepção. Então, Deus que é vida se manifesta em Cristo, e este se manifesta ao mundo através dos discípulos. E a força da mensagem tem muito a ver com a vida que o mensageiro leva. Se a mensagem proclama uma coisa, anuncia uma coisa, e a vida do mensageiro está na direção oposta, essa mensagem não vai atrair pessoas a Cristo. É preciso que, na conquista de discípulos, a mensagem e a vida dos mensageiros tenha uma harmonia razoavelmente aceitável. Perfeita, nós sabemos que não haverá, mas ela deve ser razoavelmente aceitável. Uma das coisas que tem ajudado muito a humanidade é a questão do teste de DNA. E nós vamos usar essa figura do DNA aqui, longe de fazer qualquer exposição aqui sobre reprodução, né, biológica. Não é nossa intenção e nem temos competência para isso. Mas nós queremos lembrar que o ramo, no nosso caso, como pessoas ligadas à videira que é Cristo, o ramo carrega o DNA da videira quando está ligado a ela. E em João 15, de 4 a 8, nós vamos ver que isso é uma profunda realidade. O ramo carrega o DNA da videira quando está ligado a ela. João 15, de 4 a 8, leitura responsiva. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É proposta de Jesus para nós que antes
de nós sairmos para conquistar discípulos para Cristo, nós tenhamos esse compromisso primeiro com Ele. Primeiro nós, e depois aqueles que nós vamos alcançar. Porque a mensagem sem a vida fica sem fruto. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Leamos juntos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esta ligação profunda entre o crente e o Espírito Santo, ela é ela que vai dar o peso ao discípulo que deseja gerar outros discípulos. É essa vida no Espírito que vai fazer diferença na hora da conquista de novos discípulos e também na hora do discipulado. Muitas vezes não é muito difícil alcançar pessoas. Muitas vezes há pessoas que já estão prontinhas para receber o Evangelho. Na Cruzada Internacional de 1988, foram alistados 350 lares e alguns centros no candomblé, de macumba, sem qualquer preconceito. E uma senhora que vivia oprimida por essa manifestação religiosa, disse o seguinte: eu quero a visita bem cedinho, logo na minha casa, antes que cheguem pessoas querendo algum serviço e eu não possa atender vocês. E nós chegamos às 8, e ela, falando de um peso que ela carregava por estar oprimida pelo inimigo, e a mensagem foi pregada em poucos minutos, e quando a pessoa que estava conduzindo começou a fazer o apelo, ela já estava levantando a mão, ajoelhou, chorou, contou uma série de coisas horrendas, difíceis de se ouvir, 8h15 da manhã, mas ela declarou que aquelas lágrimas eram as lágrimas de um coração que havia se encontrado com Jesus. Poder do Espírito Santo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E usando essa figura do DNA, o Espírito é como o DNA na vida do crente. Esse DNA espiritual, porque é a essência do seu mestre e salvador, que é a videira, e ele é transferido aos ramos, e os ramos vão levando esse DNA para gerar outros da mesma espécie, gerar novos discípulos. Os testes de DNA se tornaram importantes para o esclarecimento de demandas sobre filiação e paternidade, entre muitas outras coisas. E na vida espiritual acontece o mesmo. É pelo Espírito que nós demonstramos ao mundo, que vai tornar conhecido ao mundo a paternidade que nós recebemos lá por adoção em Cristo e a filiação de quem nós somos filhos. E o Espírito é que vai fazer essa diferença. Então, sem vida no Espírito, não há conquista de discípulos, conquista real de discípulos, e nem discipulado. Os frutos produzidos pelo ramo devem apresentar características coerentes com a sua origem.
Uma mesma fonte não pode deitar água doce e água amarga. E os frutos produzidos pelo nosso Mestre, eles colocam um peso grande de responsabilidade sobre nós, porque o DNA de Cristo em nós, o Espírito de Cristo em nós, deve nos fazer gerar frutos coerentes com o Espírito da videira, que é Jesus. Um discípulo de Cristo deve gerar outros discípulos de Cristo, não de si mesmo ou de uma instituição religiosa. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Na geração de discípulos e no discipulado, nós precisamos estar atentos para não incorrermos num erro muito sério. Todos nós, como é muito natural, temos as nossas preferências, nossos gostos e gostamos quando as coisas acontecem dentro de um padrão que nós entendemos como ideal, questão pessoal. E às vezes nós incorremos no erro de, ao invés de fazermos discípulos de Cristo, tentamos fazer discípulos de nós mesmos. E eu já tive a oportunidade de observar pessoas que aceitaram a Cristo nesta igreja e que durante anos, e que levaram anos e anos para se libertar de um jugo de pessoas que a levaram a Cristo e queriam que elas gostassem só do que elas gostavam e que elas só aprovassem aquilo que elas aprovavam. Mas nós não fomos chamados para fazer discípulos de nós mesmos, nem de uma instituição religiosa. O nosso compromisso é fazer discípulos de Cristo. E nós precisamos estar atentos, porque é muito natural que quando você traz uma pessoa a Cristo, você queira, com muita alegria, passar aquilo tudo que você gosta para ela. E querer também que ela reproduza tudo à sua maneira. Não faça isso. Não faça isso. Você poderá estar matando uma planta que tem tudo para crescer, ficar viçosa e dar muitos frutos. Vamos fazer discípulos de Cristo e não de nós mesmos. Mateus 28, 18 a 20. Leitura alternada. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. É o que Jesus mandou ensinar, que é compromisso nosso. Não são os nossos gostos particulares, as nossas preferências pessoais, e nós precisamos estar dispostos a abrir mão destas coisas e nos preocuparmos só com o que Jesus mandou ensinar dele para o discípulo, porque senão nós vamos gerar discípulos anômalos, cheios de problemas, cheios de dificuldades. E não é essa a proposta de Jesus. A proposta é que nós geremos discípulos dele, de Cristo. O discípulo deve esforçar-se para imprimir o caráter de Jesus no novo discípulo, através do discipulado, e não o seu próprio caráter. O DNA de Jesus, a videira, está impresso no discípulo, o ramo,
pelo Espírito Santo. É aquilo que é da natureza de Cristo, que Ele, pelo seu Espírito, imprimiu em nós. Mas nós podemos deixar que esta impressão apareça cada vez mais, ou podemos obscurecê-la, colocando por cima dela coisas que são fruto dos nossos pensamentos e não do pensamento de Cristo. E isto é algo que nós precisamos ter muito cuidado, porque o Espírito nos dá daquilo que é de Cristo. E nós temos que ter cuidado para não sufocar, não obscurecer aquilo que o Espírito imprime de Cristo em nós, com coisas que são fruto de nossas próprias vontades, de nossas preferências pessoais e coisas dessa natureza. Estamos caminhando já para o final. Vamos ler os textos que reforçam esta ideia de que nós recebemos a impressão do DNA de Jesus, do caráter de Cristo pelo Espírito Santo. João 14, 24 a 26. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, é pelo Espírito. O entusiasmo faz muito bem e contagia, mas somente o entusiasmo não gera fruto. Esse entusiasmo, ele precisa estar assentado sobre o poder do Espírito Santo, para que possa realmente gerar frutos reais e espirituais. João 15, versículos 26 e 27. Eu vou passar o privilégio de ler os 2 versículos para os irmãos. Pode... Não há testemunho sem o Espírito, vida no Espírito, poder para gerar novos discípulos. Capítulo 16, de 12 a 15. João 16, de 12 a 15. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Que privilégio! Eu e você, vasos de barro, recebendo de Deus, diretamente de Deus, pelo Espírito Santo, o poder e o conhecimento para anunciar ao mundo as coisas de Deus. Que privilégio! E nós temos este tesouro em vasos de barro, como escreveu o apóstolo, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, e não de nós, né? Como dizem algumas versões. Atos 1:8, o último texto desta parte, e nós vamos
concluir. Juntos. O poder vem do Espírito. Gerar discípulos de Cristo, pode passarmos. Gerar discípulos de Cristo só é possível no poder do Espírito Santo. O cristão de si mesmo não pode gerar discípulos de Cristo, mas o Espírito Santo de Deus o ilumina e capacita para esta gloriosa tarefa. É natural que seres vivos se reproduzam, que gerem outros seres da mesma espécie. Quem tem vida no Espírito, que já é discípulo de Cristo, deve esforçar-se para gerar outros. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao nosso Deus por esta palavra que recebemos. Eu estava mostrando ao professor Osni aqui a sala, a revista do próximo trimestre vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. E nós louvamos a Deus porque de uma maneira sobrenatural, nós estamos caminhando literalmente de acordo com o Espírito Santo. Porque tudo o que precisamos é que o Espírito Santo norteie a nossa vida. E nós recebemos esta palavra nesta noite com ações de graças, porque sabemos que veio do coração de Deus para a nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos gerar novos discípulos. Nós precisamos do Espírito Santo, que esta palavra fique gravada no seu coração. Feche seus olhos agora. Pai, obrigado pelo professor Osni, nosso irmão, que trouxe esta palavra tão embasada e com toda a paciência nos ensinou, nos admoestou, exortou, nos fez acender o alerta para as nossas vidas, porque de fato, sem o Senhor, nada podemos fazer. Nós glorificamos o Teu nome quando frutificamos. E para frutificarmos a semelhança do Espírito Santo, precisamos nos deixar moldar por Ele. Que sejamos submissos à Tua palavra, que sejamos submissos ao Espírito Santo, que sejamos submissos uns aos outros e sirvamos uns aos outros e amemo-nos uns aos outros. E que possamos, Pai, neste ato de amor, neste ato de poder no Espírito Santo, ver a nossa igreja crescendo em unidade, crescendo no poder e na multiplicação dos discípulos. Pai Santo, sê com cada célula os nossos pequenos grupos que vão se reunir, que vão começar a treinar, que vão começar a capacitar, que vão começar a experimentar cuidado e amor de casa em casa. Pai, começa a levantar casas, anfitriões, para receberem um líder da igreja e ali começar um trabalho lindo que certamente vai frutificar. Pai Santo, continue trabalhando por meio da Tua igreja, continue trabalhando por meio dos ministérios, mas que ninguém se apoie em ministério, que ninguém se apoie em organizações, que ninguém se apoie naquilo que faz, mas que todos nós nos apoiemos em quem Cristo é em nós, na nossa relação contigo. Que esta seja a máxima nesta noite e que o Teu povo volte à sua casa abençoados, cheios da Tua graça, cheios do Teu favor. Oramos com muita gratidão, desejando um retorno seguro até o lar,
nos ônibus, nos carros, nas ruas, que os meus irmãos sejam guardados. Abençoe todos eles e que em nome de Jesus todos nós sejamos enriquecidos pela videira verdadeira que é Jesus. Em teu nome oramos. Amém e amém.